Olá, eu sou o professor Diego Penaforte e bem-vindo a mais uma aula de 3D Max. Então vamos prosseguir aqui agora falando das nossas janelas de visualização, que são as viewports. Bom, as viewports eu vou criar um objeto aqui, caso você não consiga me acompanhar, é simples assim. Create, aqui no primeiro, Geometry, eu vou criar um teapot, que é o pote de chá. Você cria simplesmente clicando, segurando e arrastando ele aqui. A princípio eu vou criar ele na vista de perspectiva. E aí nós vamos selecionar aqui a ferramenta Move, Select Move, para poder posicionar ele melhor aqui na nossa viewport. Eu vou precisar dele, de um objeto qualquer, e ele aqui em especial, porque ele tem um formato que não é tão simétrico, para explicar aqui a lógica das viewports. Então essas 4 janelas é onde a gente cria os objetos, é onde a gente cria os personagens, modela os personagens, carro, castelo, cenário, onde a gente anima os personagens também, coloca os personagens para lutar, falar, andar, enfim, tudo que nós criamos no 3D Max, nós criamos aqui dentro do universo dessas 4 janelas, que quando você clica, você torna a janela ativa. Você vê que vai aparecer um sublinhado aqui, um retângulo amarelo em volta das janelas. Bom, então aqui a gente já tem a primeira questão, que é a lógica do desenho técnico. Como eu falei em outra aula, as janelas de exibição elas trabalham na lógica do desenho técnico. Como assim? Trazer uma imagem aqui, ó. Um desenho técnico, quando você desenha uma peça, você tem as várias vistas dessa peça para que a pessoa que vai reproduzir a peça, que vai criar a peça em 3 dimensões, no mundo real, que vai produzir essa peça, possa entender como essa peça é construída, como ela é montada, como esculpir essa peça. Então você tem geralmente uma vista de topo, uma vista, no caso essa aqui é a vista de topo, você tem uma vista lateral direita, uma vista lateral esquerda, ou uma vista de topo, uma vista de baixo, uma vista de frente, dependendo do formato da peça. Nesse caso aqui você tem exatamente as vistas que são necessárias para a pessoa construir, para a pessoa entender como é essa peça. Então você tem as vistas dos ângulos da peça, né? E aqui, geralmente, uma visão em perspectiva, que seria como a peça é com perspectiva, como se você tivesse fotografado essa peça. Por quê? As vistas aqui, de frente, de cima, de lado, que são chamadas vistas ortogonais, elas não têm perspectiva. Ela é desenhada aqui, no caso, como se você visse a peça totalmente, 100% de frente. E aí, na vista de perspectiva, você tem as distorções aqui de perspectiva, né? Como se você tivesse fotografado a peça. E é exatamente o que acontece aqui no 3D Max. Você tem aqui a vista de topo, a de front, a de left, que é a lateral, ó, e essas são todas desenhadas sem perspectiva. Você vê aqui o objeto totalmente 100% de frente, aquele totalmente de cima, aqui ele totalmente de lado. Você não tem as distorções da perspectiva. O objetivo aqui não é demonstrar a tridimensionalidade. Ela é uma imagem muito mais bidimensional do objeto. Ela procura, é até inclusive difícil ver, difícil às vezes modelar nesse modo, né, numa dessas vistas ortogonais, porque, como a gente pode ver aqui, quando eu selecionei o objeto, ela não tem a perspectiva. Então é o objeto como se ele fosse visto chapado, como se ele tivesse esmagado, vamos colocar assim, pregado numa folha. O que não acontece na vista de perspectiva, onde você tem as distorções de perspectiva. Agora já pode se dar a tridimensionalidade do objeto, né? Você consegue ver, por exemplo, a profundidade. O que eu quero dizer? A ponta aqui do chale, do bule, ela está menor, ela vai diminuindo à medida que se distancia daqui da câmera. Você vê que o cabo aqui, ó,
a ponta do cabo está maior e aqui a base do cabo já está menor e vai diminuindo, vai afunilando, seguindo a distorção da perspectiva. Essa distorção de perspectiva segue aquela perspectiva que a gente usa no desenho, né? Que você tem, por exemplo, os pontos de fuga, chamada perspectiva cônica, em que ou você desenha 1, 2 ou até às vezes até 3 ou 4 pontos de fuga, traça linhas e desenha o objeto a partir dessas linhas. Então, todas as linhas do objeto que você desenhou, elas vão convergir para um ponto de fuga. E é onde você consegue, no desenho, imitar a distorção da imagem no mundo real, né? A distorção, a perspectiva que você encontra quando você, por exemplo, fotografa um objeto no mundo real, né? Vale a pena a dica você pegar a sua câmera aí de celular e ir para a rua, fotografar uma rua, né? Fotografar um cenário que tenha, por exemplo, construções arquitetônicas. E aí você vai ver que todas as linhas das construções, dos carros, até mesmo das pessoas, só que nas pessoas vai ser mais difícil de ver, elas convergem para um ponto de fuga, ou mais pontos de fuga, né? E é essa distorção que o 3D Max ele pega aqui, ele imita na vista de perspectiva, para que você possa ver o objeto realmente em 3 dimensões. Uma outra questão que é abordada nessa aula, que eu gostaria de falar, é a questão do salvamento de arquivos, a questão de backups, a questão de crashing do programa. O 3D Max ele é um programa bastante instável, assim como o Maya, outras aplicações 3D, e ele dá muito pau, ele tem muitos travamentos, e isso pode levar a corromper o seu arquivo de trabalho. Uma coisa que eu sempre digo aos meus alunos é: salve sempre, né? Você vai vir aqui nesse ícone do Max, né? Que é o menu File, no caso. Ele não está mais escrito menu File, eles resolveram colocar a marca aqui do Max e escrever aqui 3D Max, mas é o menu File, que você tem o New para criar uma cena nova, o Reset, onde você reseta toda a sua workspace, caso você tenha feito alguma besteira, tirado alguma coisa de lugar, você pode resetar e ele reseta a sua cena. Você tem o Open para abrir uma cena que você tenha trabalhado, o Save, salva a cena em que você está trabalhando, o Save As, você vai salvar com outro nome. E você tem inclusive aqui as opções, Save As comum, Save Copy, que é o chamado Incremental Save. E aqui já é importante eu falar nesse quesito de perda de arquivos, que o Incremental Save ele vai salvar com outro nome, ou seja, ele vai incrementar. Você tem aqui, por exemplo, nessa cena Teapot 1 ou trabalho 1. Então você vai lá no Incremental Save, só ficar com o cursor aqui um tempo parado em cima do Save, do Save As, desculpa, que ele aparece. Então você vai ter aqui no Incremental Save, ele vai salvar com outro nome, ele vai jogar um outro nome, né? Trabalho 2, 3, 4, trabalho 1.2, 1.3, você vai escolher lá o nome que ele vai jogar, ou seja, ele vai incrementar o nome, ele vai salvar com outros nomes. E isso é extremamente importante nesse quesito de perda de trabalho, você salvar com outro nome, porque é frequente a perda de trabalho no 3D Max, você perde muito, ele dá pau e corrompe o seu arquivo mesmo, de você não conseguir abrir mais o seu arquivo e de você não conseguir resgatar o seu arquivo no Max. Então é importante você salvar com outro nome sim, porque você salva versão 1, versão 2, versão 3, versão 10, é assim que a gente trabalha em produtora, tá? Eu sou um cara que eu tenho experiência de produtora, estou trazendo essa experiência aqui para vocês. E na produtora a gente chega a ter versão 70, 80 de uma mesma cena, de um mesmo trabalho. As modificações que nós vamos fazendo na cena, nós vamos salvando com outro nome. Porque ele corrompe o arquivo. Então ele corrompeu lá a versão 20, você tem a versão 19, você resgata ela, e aí você não perde tanto trabalho assim. E é fundamental você salvar sempre o seu trabalho e salvar sempre com outro nome. Essa é uma das questões de trabalho. Você vai ver aqui que no decorrer do curso eu vou falar disso
várias e várias vezes, porque é muito importante. Outra questão, além do incremental save, salvar sempre, salvar com outro nome, meus alunos dizem, sempre brincando na faculdade, que eles já trabalham com os dedos aqui no Ctrl e no S, né? Que o Ctrl S é o atalho para o save, para você salvar. Então eles já trabalham aqui com o dedo em cima do Ctrl S, vai trabalhando e salvando, trabalhando e salvando, trabalhando e salvando, porque perde-se muito trabalho e perde-se, corrompe-se mesmo, e se você não salva com outro nome, imagina, você está trabalhando direto em cima da versão 1. Ele vai dar pau, vai corromper e você vai perder o seu trabalho inteiro. Vai ter que começar do zero. Ok? Outra questão a respeito do salvamento é o auto backup. O auto backup, você vai encontrar ele aqui, deixa eu minimizar, que não está aparecendo na minha barra de tarefas. Você vai vir aqui no menu iniciar, qualquer versão do Windows, Windows 7, 10, qualquer uma, você vai vir aqui e vai escrever, na busca aqui dos programas, você vai escrever auto back. Que aí ele já encontra aqui, ó. Esses são os arquivos do auto backup automático do 3D Max. Ele já faz isso aqui para você automático. Depois eu vou mostrar como é que você habilita ou desabilita isso. Mas ele tem aqui os arquivos do Autoback. Se você clicar em um aqui, tem o 1, 2 e o 3. O 1 geralmente é o mais recente, ele salvou mais recente. E aí você tem outras versões que ele vai salvando. Então ele salva de 5 em 5 minutos, de 2 em 2 minutos. Eu vou mostrar como é que configura isso. E ele é uma segurança também que você tem. Caso você tenha esquecido ou caso deu pau no seu trabalho e você perde o seu trabalho aí. Então é comum os meus alunos, mesmo comigo falando isso, eles perdem muito trabalho, eles deixam de salvar. Eu falo isso toda a aula nas minhas aulas presenciais, na faculdade, nos cursos. E mesmo assim eles não escutam, não salvam e continuam perdendo trabalho, perdendo arquivo. Aí chega no dia da entrega, professor, eu não vou poder entregar, perdi meu trabalho inteiro. E realmente é um problema que acontece porque o cara que está trabalhando, ele vacila, né? Ele, como diz na gíria, ele dá mole e não salva. Então, mesmo que você tenha aqui o autoback, você vai ver quando a gente estiver trabalhando, o Max começa a salvar sozinho, ele dá uma paradinha, eu vou falar, ele está salvando o autoback. Mesmo com esse autoback aqui, que é automático, ele faz sozinho, é comum também esse autoback vir corrompido. Ele se corromper, às vezes o Max ele dá um pau tão sinistro que mesmo esse autoback aqui ele fica corrompido e você perde o trabalho mesmo. Realmente, o método mais seguro para você não perder trabalho é salvar constantemente e usar o incremental save para você salvar com outras versões. Beleza? Então, para a aula de hoje é só. Até a próxima.